Fala pessoal, estamos de volta aí com o canal Rumo até Messi e hoje o tema é: a culpa não é de Rogério Ceni. O que você acha? Eu no meu caso eu acredito que a culpa é do Rogério Ceni, pois ele vem escalando o time muito mal, apostando em jogadores que já deu vestígios aí que não vai render muito no time, mas ele continua insistindo. Outro tema aí muito polêmico no São Paulo é a questão física. Há alguns anos aí a equipe vem muito mal fisicamente, mas apesar de a torcida ter alertado, além de alguns comentaristas esportivos, o São Paulo continua aí pensando que tá tudo bem, tá tudo ok. Mas uma coisa que comprova que os resultados de Ceni não é bom no São Paulo é aí a eliminação pelo Corinthians no Campeonato Paulista, uma outra eliminação aí na Copa Sul-Americana para o fraco Defensa e Justiça e o outro que é a eliminação para o Cruzeiro na Copa do Brasil. Um grande fato que vem pesando aí no dia de hoje foi a entrada aí do São Paulo no Z4, que são aí os últimos times aí da competição que podem ser rebaixados para a Série B do ano que vem. O que comprova aí o fraco desempenho do São Paulo e também do seu treinador é aí que o São Paulo disputou 33 pontos e fez apenas 11. Alguns falam aí que o time do São Paulo não é tão bom, mas eu vejo por um outro lado times como Chapecoense e também Atlético Paranaense com um elenco bem mais modesto que está aí em posições melhores do que o tricolor paulista. Um dos tópicos que eu vou abordar aqui é por que não dispensou. Trata-se de alguns jogadores aí que não vem rendendo há algum tempo aí no São Paulo, que é o caso de Bruno e também de Wesley. São dois jogadores aí que eu vejo um potencial muito fraco para estar atuando hoje no time do São Paulo e deveriam aí ter sido dispensados pelo time tricolor após aí Paulistão e Copa do Brasil. Mas isso não aconteceu, eles continuam no elenco e o São Paulo vem sofrendo aí duras penas aí no Campeonato Brasileiro. Outro fato que pesa aí contra o Rogério Ceni foi a contratação novamente aí do Cícero. O jogador já havia passado aí pelo time tricolor e não foi tão bem, mas mesmo assim o treinador resolveu dar uma outra oportunidade, o que foi aí uma grande falha do Rogério Ceni, pois hoje o Cícero se encontra aí na reserva do tricolor paulista. Outro fato que eu vou abordar aí é por que não aproveitou. São alguns jogadores aí da base que passaram aí, mesmo vindo bem aí na Copa São Paulo, não teve um bom rendimento e aproveitamento aí na equipe principal. É o caso aí do atacante João Paulo e também do lateral Auro, que mesmo frequentando aí as seleções brasileiras de categorias de base, não teve oportunidades aí na equipe tricolor. Outro caso aí que ilustra aí a fraca intenção aí do Rogério em fazer uma equipe competitiva é ele ter deixado o Rogério, atacante aí que hoje se encontra no esporte, ter ido embora sem ter dado devida chance para o jogador. Ele fez algumas boas atuações pelo São Paulo, mas mesmo assim não conseguiu se firmar aí na equipe tricolor. Um último caso aí é o jogador Foguete, outro lateral direito que deveria ser aproveitado e não foi no São Paulo. O São Paulo vem aí com Bufarini e Bruno, dois laterais que não vem rendendo e mesmo assim as duas promessas aí, Auro e também o Foguete, não tiveram grandes oportunidades no São Paulo. Vamos abordar aí sobre o jogo aí contra o Flamengo. Hoje o Flamengo aí venceu facilmente o São Paulo por 2-0 e o time foi muito bem, tanto tática quanto tecnicamente, obedeceu muito bem aí as instruções dos seus treinadores e saiu vencedor da partida. O Flamengo só não ganhou por uma diferença maior porque o goleiro Renan fez grandes defesas e foi o grande destaque aí da equipe do São Paulo, que também jogou aí no 4-3-3, mas seu meio de campo não teve um funcionamento aí adequado, pois o Cueva estava muito mal, acompanhado aí de Petros, Jusilei e também Wesley. O time do São Paulo vem demonstrando aí no campeonato, tanto brasileiro quanto nas outras competições,
um fraco posicionamento aí dentro de campo. O time taticamente vem muito mal e percebe-se aí nessa jogada onde 5 jogadores do São Paulo apenas observam 2 jogadores livres do Flamengo. Isso aconteceu aí por várias vezes, tanto no jogo de hoje quanto nos jogos anteriores. Nesse aí também a gente ilustra aí outro posicionamento errado. No caso, o jogador Cueva, que na parte de baixo encontra-se ao lado do jogador Denilson, ao invés de estar ali mais centralizado para tentar receber a bola e fazer um bom passe ali para os seus atacantes tentarem definir as jogadas. Nesse lance aí também, outro erro de marcação do São Paulo, onde 2 jogadores aí dão combate no mesmo jogador, enquanto outros encontram-se livres. No caso ali do meio de campo, o Márcio Araújo, ele recebe essa bola aí e sai aí para tentar armar mais um contra-ataque aí para o time do Flamengo. E 5 jogadores do São Paulo aí, apesar de tentar fazer o abafa, não marcam ninguém. Por isso que o São Paulo vem sofrendo tantos gols. Uma quarta imagem ilustra mais uma vez posicionamento errado de seus jogadores, onde Lucas Prato e Cueva estão em posições invertidas, dificultando ainda mais a criação de jogada para o time do São Paulo. E uma última imagem aí, onde eu deixei ali quadrado vermelho, que na parte de cima do vídeo, que é o Araruna, o que estava jogando de lateral direito, voltando às pressas, só que o Diego, vendo esse espaço vazio, resolveu fazer um belo lançamento para o atacante Everton e o gol só não saiu por causa da intervenção do goleiro Renan, que saiu lá como um líbero e interceptou essa grande jogada aí do time do Flamengo. Aqui eu simulo uma espécie aí de escalação que, se eu fosse o Rogério Ceni, eu teria feito hoje, pois o Flamengo jogando em casa e com 3 atacantes, além da chegada forte aí do Diego como um quarto atacante, eu teria jogado mais atrás com o Jusilei, o Wesley e também Petros, e mais na frente o Lucas Prato, Marcinho e também o Cueva para tentar ganhar o jogo aí no contra-ataque. Essa escalação aqui é o que eu tentaria fazer aí no segundo tempo, coisa que o Rogério Ceni não chegou a fazer. Eu tentaria tirar um dos volantes, que seria o Wesley, que era o que estava pior aí na partida, e também o meio armador Cueva, que não fez um grande jogo. E colocaria aí Tomás e também o jogador Denilson. O Denilson até chegou a entrar na partida, tentou alguns lances, mas o time do São Paulo hoje não funcionou do meio para frente, o que não acompanhou aí o rendimento da sua defesa, que foi até bem, e o destaque maior foi aí o goleiro Renan. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado aí pela atenção e fiquem sempre com Deus.